Olá, olá! Chegamos aqui nesse programa maravilhoso, Palavra Urgente, um programa onde você será edificado, tocado pela Palavra de Deus, mas também aprenderá com certeza sobre muitos assuntos. Vamos ter aqui algumas reportagens e, claro, né? Vamos ter também aqui uma novela da vida real, um caso verídico, alguém que foi tocado pelo poder de Deus, foi curado, foi restaurado. Você vai estar conosco aqui nesse programa e eu tenho certeza que você, ao terminar esse programa, já estará com a fé suficiente para tomar posse do seu milagre. Daqui a pouquinho nós vamos estar presentes aqui através do VT, falando, explorando um pouco de um caso de uma pessoa que foi ali restaurada, uma pessoa que foi ali tocada pela unção do Espírito Santo. O caso de hoje é o do seu Valdomiro. Nós vamos estar falando hoje sobre a cura que ele teve da depressão catônica. É um caso aí, podemos dizer que prende a pessoa, faz com que a pessoa fique até assim engessada e até precisando de auxílio. Nesse caso, o auxílio era da esposa dele, a esposa dele que o auxiliava. Nós vamos acompanhar esse caso, eu sou o pastor Rangel, vou estar aqui com vocês até o final do programa e eu tenho certeza que você será grandemente abençoado. Vamos então aqui no VT ver essa novela? Em 2012, o Valdomiro descobre que está com este tipo de depressão. Fiquei por um ano sem conhecer ninguém, sem ouvir ninguém, sem falar com ninguém. Eu tinha que dar banho, eu tinha que trocar, eu tinha que cuidar dele, porque ele não tinha noção de nada. O médico falou, ele está se entregando, vocês vão ficar sem ele. Porque a depressão mata também. Essa depressão, o médico disse, não tem cura. Eu pus no meu coração, toda vez que eu ia fazer as reuniões, eu passava na casa dele um pouco antes, e lá eu ungia ele com óleo e fazia uma oração por ele, junto com o show da fé que ele estava assistindo. Todo o horário certinho, ele mostrava para nós, porque ele não falava, ele apontava para ligar a televisão. A gente ligava, eu falava, pai, por que você fica pensando essas coisas, pai? Vocês viram aí, então, que situação sensível, grave, que o seu Valdomiro estava vivendo, envolvendo ali toda a família. Ainda bem que ele tinha ali a família dele perto, né? Ainda que ele não verbalizasse, não conseguia falar, ele muitas das vezes, por sinal, pedia ajuda. Mas a gente vê que é uma situação muito séria. Nós temos uma reportagem que fala sobre a depressão. Mostra que a depressão não é uma simples tristeza, não é só um momento de tristeza. É até uma coisa um pouco mais séria, mais grave. Então vamos ver essa reportagem? Acompanhe comigo aqui. A depressão não é um simples estágio de tristeza. A doença impossibilita de viver. O Brasil é recordista no assunto ansiedade. Quanto à depressão, é o segundo maior país com prevalência das doenças das Américas. Uma enfermidade que, quando não tratada, acaba matando pouco a pouco. A vida não faz mais sentido e a alegria dá lugar à dor para sempre. Você acompanhou comigo aí o que significa, né, essa doença chamada depressão e você pode perceber, como diz aí a reportagem, que não é uma coisa assim tão fácil de ser resolvida. Claro, nós confiamos no poder de Deus, mas assim, a busca de uma terapia, a busca de uma conversa com amigos, né, bons amigos, até mesmo com seus familiares, pode evitar muito a depressão se agravar, né? Evitar que a pessoa entre num estágio de depressão que muitas das vezes ela não consegue nem mais sair. Nós vamos ver um outro VT que fala sobre uma psicóloga falando, a psicóloga Luciana. Ela vai estar falando aqui sobre sintomas, causas, fatores de risco dessa situação, dessa doença que é a depressão. Vamos acompanhar aqui junto comigo. A depressão, ela ocorre na variação de humor, tá? E depressão, ela tem assim, porque a pessoa está sempre alegre, né? Ou feliz. Só que ela, de uma forma um intervalo muito pequeno de uma para outra. Começa assim e a depressão, ela faz a pessoa perder a vontade de viver, de comer,
ela perde o sentido da vida. Então, a depressão é mais ou menos isso, a falta, né, de prazer na vida, de viver, né, de estar nesse mundo. Tem a depressão que ela é específica para alguns momentos, que é causa por esses momentos, e a partir daí as pessoas voltam ao normal, a maioria, mas algumas pessoas não. Então elas ficam na primeira classificação, que é ainda pelo desprazer da vida. Então ela sai de uma depressão, vai para uma outra e se torna crônica, que é o que a gente chama de crônica, né? A depressão crônica. Então é uma pessoa que vive na depressão durante muito tempo, né? E ela precisa, às vezes, tomar o remédio, né, para poder sair desse lugar. O seu próprio organismo pode também deixar de produzir, né, a serotonina, a dopamina, que são substâncias essenciais para o prazer, e a pessoa também pode ter falta, né, dessas substâncias. Geralmente o que as pessoas têm estudado é que isso acaba passando para a geração, para algumas pessoas. Então, funciona, né, como um gatilho. Às vezes a pessoa já tem essa predisposição dentro dela quimicamente e um gatilho é acionado, uma morte, um fora de um namorado. Importante a gente frisar que a depressão, ela também vem de outros transtornos. Ela sozinha em si tem a depressão, mas ela também deriva de outros, né? Então o grau de gravidade é uma das questões assim que a saúde mental está batendo muito, que é essa prevenção, né? Da gente ter esse cuidado de tratar da nossa mente, né? Não só do corpo, mas da mente, não deixar os sintomas do corpo aparecer para a gente procurar a questão da sanidade mental, né? É isso, mais ou menos, o que seria a gravidade, seria realmente o suicídio. Você vê que coisa séria, né? A gravidade da falta de cuidado da doença, da depressão, pode gerar o suicídio. A pessoa pensar em tirar a própria vida. Uma coisa que me chamou também muita atenção, que a psicóloga Luciana falou, é sobre o tratamento da saúde mental. A nossa mente precisa descansar também. Eu não sei se você já deve ter passado por isso. Muitas das vezes deitamos na cama para descansar na hora de dormir, mas muitas das vezes a cabeça não para. A gente continua pensando nos problemas. Temos que controlar isso. Nós vamos seguir para a segunda parte aqui da novela e você vai ver o que mais aconteceu com o senhor Valdomiro. Venha comigo, vamos acompanhar aqui e vamos ver o desenrolar dessa história. Ele mesmo, em cima de uma cama, ele não deixava de mandar depositar o dinheiro do patrocínio. Ele não atendeu aquilo que a família queria, perseverou o patrocínio e ouvindo a palavra lá no quarto dele, e aos poucos ele percebeu uma melhora. Até que um dia ele próprio chegou com as próprias pernas caminhando na igreja. Mas o inimigo foi tão astuto, sabe, que pegou e jogou um derrame nele. Ele ficou na cadeira de roda. Sofri em 2013 esse AVC, né? Perseverou ainda ouvindo os programas, ouvindo a oração, até que ele foi recobrando ânimo, força, foi lutando contra aquilo. Conforme o missionário determinava, eu também acompanhando ele, determinava que eu ia deixar daquela cadeira de roda, né? Você vê aí, né, o missionário pregando a palavra, o seu Valdomiro ouvindo a palavra de Deus. E quando ele ouviu sobre a determinação, o missionário determinando que ele iria se levantar daquele problema, daquele mal, ele começou a criar a força necessária dentro dele, que nós chamamos de fé. Nós chamamos de fé. Nós temos aqui um outro VT que mostra um caso histórico, um caso que uma alcoólatra suicida foi restaurada após ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Quero chamar você para que enriqueça a sua fé. Preste bastante atenção nesse próximo VT. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero te apresentar a história de Pam Whitehead. Ela foi uma menina que teve uma infância muito conturbada. Aos 8 anos de idade, viu o próprio pai assassinando a mãe, tendo que ser adotada ela e os irmãos por uma família.
A questão é que o pai adotivo, além de espancar, também abusava sexualmente dela e de todos os irmãos. Aos 11 anos, Ben já era alcoólatra. Encontrava na bebida um refúgio para sua dor. Depois disso, ela precisou aguentar todo o sofrimento e buscar alívio. A mãe adotiva levava para a igreja, mas ela não acreditava em Deus. Como pode, dizia ela, ver que existe um Deus, mas ele não me via sofrendo e passando por tudo aquilo? Aos 11 anos de idade, ela estava totalmente perdida. Aos 16, tentou suicídio. E aos 30, durante uma festa, um evento com os amigos, ela teve uma experiência sobrenatural. Ela sentiu uma voz falando ao coração dela que ele estava sempre com ela. E quem falava isso para ela era o próprio Deus. Aos 34 anos, uma amiga a convidou para a igreja e lá, lembrando-se do episódio sobrenatural, Ben se entregou a Jesus e seguiu a vida com seus traumas curados e feliz. Curioso, não? Graças a Deus. Curioso, não? Você vê que o poder de Deus continua agindo. Você percebe comigo que ao ouvir a palavra de Deus, a fé, ela cresce no coração, não importa o tamanho do seu problema. Eu quero, inclusive, nesse momento, trazer até você uma palavra. Eu quero que você me acompanhe aqui no Evangelho de João. João, capítulo 8, versículo 36. Se você puder acompanhar, eu vou ler para você aqui o que diz a palavra. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha o que a palavra de Deus fala conosco. Se o Filho, Jesus é a palavra. Quando você começa a ouvir e crer na palavra, você está dando atenção ao Filho de Deus. E quem é que tem todo o poder nos céus e na terra? Quem recebeu o poder soberano, o nome mais forte? Jesus. Se Ele te libertar, verdadeiramente você será livre. Quando a Bíblia fala verdadeiramente, significa que nada mais vai te amarrar, nada mais vai te impedir, nem mesmo a depressão, nem mesmo a doença, seja qual for o nome que a medicina deu a ela. Eu quero que você entenda que assim como esse caso que nós ouvimos, quando ela chegou ali na igreja, foi convidada, participou daquela reunião, como o Anderson comentou, ela ouviu a palavra de Deus, recebeu a condição, melhor dizendo, de ser curada. E foi, graças a Deus. Olha, eu digo para você, não olhe para o problema. Talvez hoje você esteja enfrentando também esse período de depressão. No caso do seu Valdomiro, que daqui a pouco vamos continuar vendo, a depressão dele foi tão forte que o paralisou. Ele precisava do auxílio até da esposa para tomar banho, algo que a pessoa costuma fazer sozinha. Mas, em algum momento, ele deixou de cuidar da saúde mental, deixou de cuidar da saúde emocional e eu digo, principalmente, da parte espiritual. Nós precisamos entender que a nossa vida espiritual, nossa comunhão com Deus é necessária. Lembre-se, João 8,36. Se verdadeiramente Filho de Deus te libertar, você será livre. Nós vamos acompanhar mais uma vez aqui o desenrolar dessa história do Valdomiro. Vamos ver o que aconteceu. Acompanhe comigo. Parecia uma criança tentando firmar os pés no chão. E dali em diante eu fiquei assim, naquele vai, não vai, cai para lá ou cai para cá, me agarrando para a cerca. Eu achava que ele não ia firmar mesmo mais as pernas, porque os médicos acharam claro que não ia firmar. A tendência era enfraquecer mais. Até com a vinda do missionário que aconteceu, então, a obra completa na vida dele. Na hora que saí de lá de cima, lá, saí bem, graças a Deus, e estou bem. E depois da reunião para cá, ele tá reformando a casa. Quando eu cheguei lá e vi ele quebrando as paredes, eu falei, mãe, o que o pai tá fazendo? Tá assim Deus que o dia que vem da igreja. Ele não para mais. Retomou a vida, os seus afazeres e está muito feliz. Ele anda por tudo, ele faz as coisas sozinho. Hoje, graças a Deus, estou bem. Para quem estava enterrando o pai, né? Hoje eu tô vendo ele renovado. Um homem feliz, está sempre lá aparecendo na igreja.
A família do Valdomiro também está firme com Jesus depois das bênçãos. Sem sequelas do AVC, hoje ele faz todos os movimentos perfeitamente. Há 5 anos, o Valdomiro está livre da depressão. A gente só tem que agradecer. Eu me sinto muito alegre, muito feliz por essa bênção que o Senhor me deu. Você viu, o seu Valdomiro alcançou a bênção. A graça de Deus chegou até a vida dele e ele ficou livre. Você viu aí na novela da vida real como ele voltou a ter os movimentos normais dele, a viver com a família. Eu quero que você também receba a bênção, quero que você também receba a libertação. Como vimos aqui, se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Se você tiver comigo o copo com água, pegue agora, vamos para o momento da oração. Gostaria que você me acompanhasse, pois é um momento onde Deus irá visitá-lo com o poder dele. Feche os seus olhos e vamos orar. Meu Deus, aqui abençoamos esta água, abençoamos também nesse momento a vida dessa pessoa que está acompanhando essa programação e cremos, ó Deus, no restaurar do Senhor. Cremos no libertar da Tua palavra, que está acontecendo agora neste coração, que talvez se encontrava, meu Deus, angustiado, oprimido, mas que agora se encontra livre e cheio da Tua paz. Beba agora com fé esta água. Amém? Eu faço parte ali da equipe de fé do pastor Michael Marques. Estou ali participando junto com o pastor, líder estadual, na Praça Armando Cruz, número 120, aqui em Madureira, Rio de Janeiro. E eu espero que você venha estar participando de uma de nossas reuniões. Todos os dias nós temos reuniões ali no templo, né? No shopping tem tudo. O shopping tem tudo de bom e também tem uma bênção esperando por você, tá bom? Nós vamos ficar por aqui. Você vai ver um clipe maravilhoso agora, uma canção do coração de Deus e um grande abraço do pastor Rangel. Até a próxima. Tchau. Pra que irei se só tu tens as palavras de vida pra minha vida? Não dá pra me esquecer de tudo que eu passei e foi o teu amor que me guardou.